Bom dia a todos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido o vereador mirim, Matheus Klein dos Santos, para que faça a leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 6ª reunião ordinária mirim. Ata da 6ª reunião ordinária, 1º de junho de 2026, às 9 horas. Em 1º de junho de 2026, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 6ª sessão ordinária do mês, sob a presença da vereadora mirim Laura Maria Zopucena. Em seguida, a presidente informou que a presença dos vereadores mirins constataria na presente ata. Contestado o número regimental de vereadores mirins, deu-se a início com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim, Luísa Voigt Weber, fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da 5ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 12 a 20, exceto o número 13, o qual foi retirado da pauta a pedido da vereadora mirim autora. Os demais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 15 de junho de 2026, às 3 horas, na EBM Prof. Zuma Souza da Silva. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 7ª reunião ordinária mirim, em 29/6/2026. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos números 13, 21, 23 e 24 de 2026. A ordem do dia. Presidente, informamos a entrada em pauta do projeto de lei número 1 de 2026. As comissões. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Klein dos Santos, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Zopucena, em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que está muito presente na vida dos jovens, os desafios de construir o próprio futuro. Atualmente, os estudantes vivem um momento marcado por muitas decisões importantes. São escolhas relacionadas ao futuro profissional, aos estudos e até mesmo aos caminhos que desejam seguir na vida. Tudo isso acontece justamente em uma fase que ainda estamos nos conhecendo melhor. É importante reconhecermos que nunca tivemos tanto acesso à informação e tantas possibilidades como temos hoje. Existem diferentes profissões, diversas formas de formação e inúmeras oportunidades que podem ser conhecidas rapidamente por meio da tecnologia e da internet. Porém, mesmo com tantas opções disponíveis, isso nem sempre torna as decisões mais fáceis. Mas muitos jovens acabam se sentindo inseguros cientes dessas escolhas. A sensação é de que é preciso acertar o futuro muito cedo pode gerar pressão, porque a gente tem o medo de errar e a impressão de que sempre estamos atrasados em relação aos outros. Quando vemos colegas, conteúdos nas redes sociais ou até mesmo expectativas da família e da sociedade, é comum surgir a ideia de que já sabem exatamente o que querem, enquanto nós ainda estamos tentando descobrir qual a direção a se seguir. Mas a realidade não é tão simples assim. Cada pessoa tem seu próprio tempo de descoberta e aprendizado e de construção.
Nesse sentido, é importante refletir que nem sempre existe uma única escolha. Ela nem sempre é certa ou nem sempre temos um caminho definitivo. A vida não acontece em linha reta. Muitas das vezes ela é construída por meio de experiências, mudanças e aprendizados ao longo do tempo. Por isso, talvez o maior desafio da nossa geração não seja a falta de oportunidades, mas sim aprender a lidar com tantas possibilidades ao mesmo tempo. E nesse processo, a escola e a comunidade têm um papel fundamental e muito importante. Mais do que transmitir o conhecimento, é fundamental que também ofereçam espaços de orientação, diálogo e apoio para que os jovens possam se sentir mais seguros em relação às suas decisões. A construção do futuro não deve ser encarada como uma corrida, mas como um processo individual que respeita o tempo, as experiências e o sonho de cada pessoa. Quando entendemos isso, percebemos que não precisamos de ter todas as respostas. O mais importante é continuar percebendo que, explorando as possibilidades e construindo aos poucos o nosso próprio caminho, continuar aprendendo, para que a gente possa construir o nosso caminho, porque no final o futuro não é algo que simplesmente encontramos. Ele é construído todos os dias por meio das nossas escolhas, experiências e aprendizados. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Sontag da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Marizo Apucena. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Nós temos um fenômeno muito importante se aproximando, o El Niño. Um evento climático que acontece quando as águas da região central e leste do Oceano Pacífico ficam mais quentes do que o normal. Esse aquecimento altera padrões climáticos em várias partes do mundo. E mesmo acontecendo longe do Brasil, pode trazer consequências para Santa Catarina. Pois quando ocorre o El Niño, as chuvas tendem a ficar mais intensas e frequentes no sul do Brasil. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, episódios fortes desse fenômeno costumam provocar mudanças significativas na quantidade de chuva e na temperatura. Em Santa Catarina, isso aumenta o risco de enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. Situações que, infelizmente, já fazem parte de muitas cidades. Em Blumenau, esse assunto merece ainda mais atenção. Nossa cidade possui um histórico de enchentes e eventos extremos. Um exemplo marcante foi a enchente de 1983, uma das maiores já registradas na região. Por isso, períodos de chuva intensa podem causar transtornos para muitas famílias, além de afetar o trânsito, as escolas, o comércio e o dia a dia da população. Para reduzir os riscos, Blumenau e Santa Catarina contam com o trabalho da Defesa Civil, que monitora as condições climáticas e emite alertas quando necessário. Atualmente, sistemas de monitoramento e previsão permitem acompanhar as mudanças do clima com mais antecedência, ajudando a população a se preparar e agir com mais segurança diante das possíveis emergências. Mas a prevenção não depende apenas das autoridades. Nós também temos um papel importante: acompanhar alertas oficiais, evitar áreas de risco durante temporais, manter bueiros e calhas livres e compartilhar informações confiáveis. São atitudes simples que podem fazer a diferença. Por isso, falar sobre o El Niño também é falar sobre prevenção, responsabilidade e cuidado com a comunidade. Quanto mais informados estivermos, mais preparados estaremos para enfrentar os desafios que esse fenômeno pode trazer. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Ismael Bernardo de Oliveira, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Marizo Apucena. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins,
público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, minha mãe e minha madrinha que me acompanham pelos canais da TVL. Hoje venho à tribuna para falar sobre a importância de reconhecer os funcionários das escolas, profissionais que fazem parte da nossa rotina e que contribuem todos os dias para o nosso aprendizado, mesmo que muitas vezes seu trabalho passe despercebido. Quando pensamos em escola, quase sempre lembramos dos professores, das aulas e dos conteúdos que aprendemos, mas a verdade é que uma escola é formada por muitas pessoas e cada uma delas tem um papel importante para que tudo funcione bem. Antes mesmo de muitos alunos chegarem, já existem profissionais trabalhando. São pessoas que organizam os espaços, preparam a alimentação, realizam atendimentos e cuidam de diversas tarefas que fazem parte do nosso dia a dia. As merendeiras, por exemplo, fazem muito mais do que preparar refeições. Elas ajudam a garantir que os estudantes tenham uma alimentação adequada durante o período escolar. Os profissionais da limpeza não apenas mantêm os ambientes organizados, mas também colaboram para que toda a escola seja um lugar mais confortável e seguro. Os funcionários da secretaria ajudam alunos, famílias e professores, contribuindo para o bom funcionamento da escola. Além das funções que exercem, esses profissionais também fazem parte da nossa trajetória. Muitas vezes, um simples gesto como esse gesto de atenção, uma conversa ou uma ajuda em um momento difícil pode fazer a diferença na vida de um estudante. Eu mesmo acredito que, em alguns momentos, acabamos não percebendo tudo que esses profissionais fazem por nós. Passamos pelos corredores, utilizamos os espaços da escola e recebemos diversos atendimentos sem nem imaginar o trabalho que existe por trás de tudo isso. Por isso, reconhecer os funcionários da escola vai muito além de uma homenagem. É uma forma de demonstrar respeito, gratidão e valorização por tudo que eles fazem diariamente. Atitudes simples como cumprimentar, agradecer e tratar todos com respeito ajudam a construir um ambiente escolar melhor. Afinal, a convivência também faz parte da educação e nos ensina valores importantes, como a empatia, responsabilidade e reconhecimento pelo trabalho dos outros. A educação não acontece apenas dentro de sala de aula, ela também acontece nos corredores, nos momentos de convivência e através do trabalho de todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Professores, estudantes e funcionários caminham juntos para construir um ambiente onde o conhecimento possa crescer. Cada pessoa tem sua importância e merece ser valorizada. Como vereador mirim, eu acredito que representar os estudantes também significa defender uma escola onde todos sejam respeitados e reconhecidos. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença e tornar a convivência ainda melhor para todos. Por isso, precisamos lembrar daqueles que muitas vezes trabalham nos bastidores, mas que são fundamentais para que a escola funcione todos os dias. Porque uma escola não é feita apenas de salas, livros e materiais. Uma escola é feita de pessoas, pessoas que ensinam, que cuidam, que ajudam e contribuem para a construção do futuro. Valorizar os funcionários das escolas é valorizar a educação. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim, Rafaela Dávila, da Escola Básica Municipal Bilíngue, Prof. Norma Dignat Huber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Zupucena, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público presente e todos que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje venho falar sobre duas temáticas muito importantes, o empreendedorismo e nossa segunda-feira de empreendedorismo da escola. Muitos grandes empreendedores começaram com ideias simples, muita dedicação e vontade de fazer acontecer. Isto nos mostra que todo grande projeto tem um início e que com esforço e perseverança podemos alcançar grandes resultados. Na escola, o empreendedorismo nos ajuda a desenvolver competências importantes, como o trabalho em equipe, organização, comunicação, responsabilidade e planejamento. Essas habilidades são fundamentais não apenas para a vida profissional, mas também para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios do futuro. A nossa segunda-feira de empreendedorismo aconteceu no dia 3 de junho, durante a entrega de boletins, proporcionando um momento de integração entre as famílias, e a escola e a comunidade. A Feira de Empreendedorismo é uma excelente oportunidade para colocar em prática os aprendizados adquiridos em sala de aula.
Por meio dela, aprendemos a criar, organizar e apresentar projetos, desenvolvendo autonomia, criatividade, experiências que serão úteis para o nosso futuro. Além disso, a comunidade também é protagonista, podendo se inscrever para vender seus produtos. Desta forma, a escola apoia os comércios locais, fortalece a economia da nossa comunidade e incentiva novos empreendedores, já que todo o lucro das vendas permanece com os próprios participantes. No ano passado, o Grêmio Estudantil participou da feira e vendeu mais de 300 brigadeiros, demonstrando iniciativa. Neste ano, embora o Grêmio não tenha participado, tivemos 2 estudantes do 6º ano que produziram e venderam cookies, demonstrando espírito empreendedor, dedicação e iniciativa. Também tivemos a degustação de caldos quentes, permitindo que as pessoas experimentem os produtos antes de comprar. Essa ação aproximou ainda mais os visitantes dos empreendedores, que puderam apresentar a qualidade de seus produtos e conquistar novos clientes. Percebemos que nesta segunda edição tivemos uma participação ainda maior da comunidade. Houve venda de bolos, marmitas fitness, artesanatos, caldos e muitos outros produtos. Isso mostra que a feira está crescendo e cumprindo seu objetivo de incentivar o empreendedorismo, valorizando os talentos locais e fortalecendo os laços entre a comunidade e a escola. Agradecemos a todos que participaram, apoiaram e acreditaram nesse projeto, que possamos continuar incentivando ideias, sonhos e oportunidades para a nossa comunidade. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim, Kiara Cauane Passos Ferreira, da Escola Cívico-Militar, Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Marisa Opucena. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de começar meu pronunciamento de hoje fazendo uma simples pergunta. Quantos de nós passamos pela Alameda Duque de Caxias, a famosa Rua das Palmeiras, toda semana para vir até aqui e realmente paramos para observar o que está ao nosso redor? Confesso que, até pouco tempo, eu era uma dessas pessoas. Até que um belo dia, avistei um monumento cultural, em forma vertical, localizado bem em frente à Câmara Municipal de Blumenau. Porém, eu não sabia o seu verdadeiro significado. Ele estava ali, invisível aos meus olhos, assim como deve acontecer com a maioria das pessoas que passam por nossa cidade todos os dias. Mas a história de Blumenau guarda segredos fascinantes, escondido bem diante dos nossos olhos. E hoje vim compartilhar um deles com vocês. Peço à TVL que mostre minhas imagens, por favor. Aquele monumento discreto na Rua das Palmeiras carrega símbolos de uma fraternidade mundial que existe há séculos e que sempre despertou muita curiosidade, a maçonaria. Muitas pessoas que hoje fazem parte dos livros de história integraram essa fraternidade e grande parte da população não sabe que o próprio fundador de Blumenau, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, também era maçom. Quando os imigrantes chegaram a Blumenau, eles não trouxeram consigo apenas o desejo de construir uma nova vida, mas também princípios e valores que influenciaram o desenvolvimento da cidade. A maçonaria esteve presente em grande parte deste processo de colonização e desenvolvimento de Blumenau. Por isso, aquele monumento foi erguido exatamente ali, em uma das ruas mais históricas de nossa cidade. Ele não é apenas um pedaço de pedra ou metal, é uma homenagem e um registro histórico da presença e da contribuição dos maçons para Blumenau. O monumento possui símbolos esculpidos que contam essa trajetória para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a sua história. Muitas vezes, achamos que a história e a cultura estão guardadas apenas em museus ou livros, mas a verdade é que elas estão também presentes debaixo de nossos pés, nas calçadas, nas praças públicas que cercam essa casa legislativa. Como vereadores mirins, acredito que nosso papel também é valorizar e resgatar a identidade dos nossos antepassados. Mostrar que conhecemos
a história da nossa cidade, demonstra uma forte ligação com a nossa própria terra e com o lugar onde vivemos. Por isso, deixo um convite para cada um de vocês. Ao saírem dessa sessão hoje, quando passarem pela Alameda, não olhem apenas para frente ou para telas dos celulares. Observem o que está ao seu redor. Tenham curiosidade e interesse em conhecer o melhor da nossa cidade. Afinal, uma sociedade que conhece o seu passado valoriza muito mais o meu presente. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Corrêa, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial meu professor, que está presente no dia de hoje. Gostaria de iniciar meu pronunciamento dizendo que me sinto muito privilegiado por estudar na minha escola, Hela Altenburg. Temos um ambiente agradável e somos cercados por áreas de mata, onde frequentamos e podemos observar diversos animais que vivem ao nosso redor, como cutias, cachorros do mato, macacos, tucanos, esquilos e diferentes espécies de aves. Foi pensando na valorização desse espaço que o Grêmio Estudantil, juntamente com o professor Lander e o Clube de Ciências, organizou uma ação voltada ao Junho Verde. Durante essa atividade, as turmas tiveram a oportunidade de visitar uma das áreas da mata existente dentro da nossa escola, onde há uma trilha ecológica. Peço à TVL que, por favor, mostre os vídeos. O objetivo foi proporcionar um momento de observação e conexão com a natureza, permitindo que os estudantes escutassem os sons do ambiente e observassem os fungos, os animais e as plantas e todo o ecossistema presente naquele local. Também pudemos perceber como a natureza está presente, como a natureza está em constante transformação. Observamos as árvores que permaneceram ali por muitos anos e que, por fatores naturais, como o vento e a ação de fungos, acabaram caindo e dando espaço para um novo ciclo de vida. Essa experiência foi muito significativa e nos mostrou que a educação ambiental vai muito além da sala de aula. Aprendemos que preservar não significa apenas proteger grandes florestas, mas também cuidar dos espaços naturais que fazem parte da nossa rotina. Além disso, entendemos que pequenas atitudes fazem diferença. Não jogar lixo no chão, respeitar os animais, cuidar de áreas verdes e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Por isso, gostaria de deixar uma reflexão. Quando conhecemos e valorizamos a natureza que existe ao nosso redor, criamos mais consciência sobre a importância de protegê-la. E que possamos continuar realizando ações como essa, inspirando outras pessoas a cuidar do meio ambiente. Porque proteger a natureza é também cuidar do nosso presente e garantir um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Manuela Sofia Borgonovo, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, hoje eu subo a esta tribuna para falar de um assunto informativo. O Conselho Tutelar é um órgão público que existe em todos os municípios brasileiros. Foi criado em 13 de julho de 1990, com a sanção da Lei 8.000
1969, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. Muitas pessoas sabem da existência desse órgão, mas não sabem como ele funciona. O Conselho Tutelar protege os direitos das crianças e dos adolescentes menores de 18 anos. Ele atua em casos de violência, negligência dos pais ou responsáveis e falta de acesso a direitos básicos, como saúde, alimentação ou educação. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, diretamente ao Conselho Tutelar do seu município ou pelo Disque 100, que foi tema do meu pronunciamento, dia 1º/6/2026. A ideia de que o Conselho Tutelar é um abrigo está errada. O Conselho apenas recebe denúncias e encaminha a criança ou adolescente para os serviços de proteção adequados, sempre de acordo com a lei. O Conselho Tutelar está de portas abertas para ajudar a assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim, Luísa Foit Weber, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Oscar Umberhaus, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopsena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Os Jogos Escolares. Os Jogos Escolares acontecem dentro da instituição de ensino, com modalidades como futsal, vôlei, xadrez, basquete, entre tantas outras modalidades praticadas pelos estudantes do ensino fundamental. Essas competições são muito importantes e merecem ser incentivadas para que continue fazendo parte do ambiente escolar. O objetivo é dispersar o interesse dos estudantes pelo esporte, mas também por tudo aquilo que ele proporciona, como a promoção da saúde e o desenvolvimento de valores importantes. Entre eles estão a resiliência, paciência, trabalho em equipe, respeito, disciplina e, é claro, a diversão. Os jogos escolares não são importantes apenas para quem se encontra dentro de quadra, mas também para os professores, a torcida e os demais estudantes da comunidade escolar. Eles tornam o momento ainda mais especial, incentivando seus colegas e fortalecendo o espírito esportivo na escola, promovendo a integração de todos. Além da prática esportiva, o esporte também incentiva a criação de novos laços entre os estudantes, construindo e fortalecendo amizades. O esporte envolve competição e nem sempre vencemos. Por isso, ele também nos ensina importantes competências socioemocionais, mostrando que até nas derrotas nós podemos aprender, persistir, treinar e buscar sempre o nosso melhor. Em minha escola está sendo organizado o torneio interclasse de vôlei e futsal. Posso destacar o quanto nós, estudantes, estamos ansiosos e animados. Vejo o movimento dos alunos organizando torcidas, confeccionando camisetas e montando as equipes para cada modalidade esportiva. Por fim, quero agradecer à direção, coordenação, professores de educação física e a todos os profissionais envolvidos por dedicarem o seu tempo a essa realização dessa atividade tão importante para os estudantes. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim, Alice Schlemper Andrietti, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopsena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins,
público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os meus avós que estão me assistindo hoje pelo canal da TVL. O mês de junho é reconhecido por duas cores, o vermelho e o verde. O verde representa uma campanha de conscientização que convida as pessoas a refletirem sobre mudanças climáticas e a poluição e o consumo consciente. Já o vermelho fala sobre a importância da doação de sangue, mas este mês não é marcado apenas por estas cores. Há também mais uma que merece nossa atenção e sobre a qual é extremamente importante falarmos. O Junho Violeta, campanha que conscientiza a população sobre a violência e a agressão contra as pessoas idosas em nosso país. Envelhecer é algo extremamente natural e tornar-se uma pessoa idosa com dignidade deve ser um privilégio garantido a todos. Mas, infelizmente, a violência contra idosos muitas vezes acontece de forma silenciosa, seja ela física, psicológica, por abandono ou por exploração financeira. Em Blumenau, não podemos e nem devemos permanecer em silêncio diante dessa realidade. Mas nosso município nos deixa extremamente orgulhosos por ser uma cidade que acolhe de braços abertos cada um dos cidadãos. E isso reflete diretamente no cuidado com a população idosa. Para garantir que eles vivam com segurança, que merecem, reforça aqui alguns canais de proteção e outras medidas importantes. O primeiro passo é manter um olhar atento, pois a responsabilidade de proteger as pessoas idosas é de todos, principalmente familiares, profissionais da saúde e cidadãos em geral. Fique atento aos sinais de isolamento, tristeza repentina ou lesões inexplicáveis. Também contamos em nossa cidade com redes de proteção e estruturas de assistência social, como o CRAS e o CREAS, que estão preparados para acolher, orientar e intervir em situações de vulnerabilidade. E, por fim, reforça a importância dos canais de denúncia. Não fique calado diante dessa situação. A denúncia anônima é essencial e pode salvar a vida de todos. Trago agora, em meu pronunciamento, um dado divulgado pela Câmara Municipal de Blumenau. Com base em informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, segundo o Disque 100, somente em 2024 foram registrados mais de 197 mil denúncias envolvendo pessoas idosas. Além disso, Santa Catarina ocupa o 5º lugar no ranking nacional dos estados com a maior proporção de pessoas idosas, registrando cerca de 15% a 16% da sua população com 60 anos ou mais. Cuidar de quem já cuidou de nós é uma das maiores sinais de evolução de uma sociedade. Vamos espalhar o respeito, denunciar os abusos e garantir que a melhor idade seja vivida com paz, amor, respeito e dignidade, como cada idoso blumenauense merece. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim, Helena Beatriz Felizbino, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Encontramos patrimônios históricos em todo o Brasil. Cada cidade possui sua própria identidade através de sua cultura. Infelizmente, nem todos os municípios conseguem manter os seus patrimônios. Blumenau é conhecida pelo turismo e pela cultura alemã espalhada pela cidade. Mas, apesar de tantos lugares turísticos, há também monumentos não preservados, que todos ignoramos quando passamos por eles na rua e nem sequer damos bola. Um monumento histórico é tão importante quanto o outro. Então, por que somente alguns patrimônios são preservados e outros não? Temos vários exemplos espalhados pelo nosso município, inclusive um monumento tombado entre a Câmara de Vereadores e o Museu de Hábitos e Costumes, que se encontra em completo estado de mau cuidado e abandonado. Quando permitimos esse tipo de situação acontecer, não deixamos apenas um monumento com falta de manutenção, mas também estamos perdendo a nossa cultura e a nossa história.
A responsabilidade de cuidar destes monumentos não é somente dos órgãos públicos, mas também de todo cidadão do município. Muitos jovens de hoje não se importam com essas construções, em alguns casos até cometem vandalismo, o que é uma falta de respeito. A cidade não consegue manter estes lugares sozinha, ela precisa da colaboração de todos. Por isso, é fundamental e necessário que as escolas estejam sempre presentes na vida dos alunos. Elas precisam ensinar aos estudantes a importância da história da nossa cidade e do nosso país. E, é claro, elas também devem orientar e evitar essas situações em que adolescentes não colaborem com a comunidade. Precisamos lembrar que por trás de cada construção há uma história, um passado e um pedaço de Blumenau. Eles representam a cultura e os costumes das gerações que construíram a nossa cidade. Preservar esses espaços é garantir que as futuras gerações conheçam o passado da nossa cidade e compreendem a dificuldade que cada colonizador passou para construí-la. Preservar um patrimônio histórico é demonstrar respeito pela nossa cultura e orgulho pela nossa história. Quando se perde uma história, também se perde uma identidade. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim, Arthur Barra Vieira, da Dual International School, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Isopucena, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe, Pietrine, que está presente na sessão de hoje. Venho falar de um tema muito importante, algo que infelizmente ainda está presente na nossa realidade: a pobreza menstrual. A pobreza menstrual acontece quando uma menina, adolescente ou mulher não possui condições de adquirir absorventes e outros itens básicos de higiene menstrual. Estou falando sobre esse assunto porque nos dias das doações realizadas na Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra, a diretora da instituição, a Rosélia, nos trouxe uma demanda importante da escola: a falta de absorventes e de materiais básicos de higiene e primeiros socorros. Segundo o relato da direção, aproximadamente 30 alunas deixam de frequentar as aulas em determinados períodos por não ter acesso a absorventes. Segundo dados divulgados pelo governo federal, 1 a cada 4 mulheres já faltaram no trabalho ou à escola por causa da pobreza menstrual. Em Blumenau, esse tema já foi debatido pelo poder público. Em 2021, a Câmara Municipal aprovou um projeto que instituiu o programa permanente a combate menstrual e a pobreza menstrual e de incentivo à saúde íntima feminina no município. Esse projeto busca incentivar a educação sobre saúde íntima feminina, desenvolver campanhas de conscientização e promover o acesso a itens de higiene básica pessoal para pessoas em situação de vulnerabilidade, em articulação com o poder público e entidades da sociedade civil. Porém, durante a tramitação do projeto, foi apresentada uma emenda. A lei não acabou estabelecendo a obrigatoriedade da distribuição de absorventes pelo município, mantendo o foco principalmente em ações educativas. No Brasil, felizmente, já vêm sendo desenvolvidas iniciativas para enfrentar esse problema. Entre delas são os programas Fluxo Sem Tabu e Programa Dignidade Menstrual, promovidos pelo SUS, ambos voltados à distribuição gratuita de absorventes. Juntos, esses programas já beneficiaram mais de 3,1 milhões de mulheres no Brasil. Para concluir meu pronunciamento, gostaria de deixar a seguinte reflexão: educação também significa garantir que os estudantes possam permanecer na escola com dignidade e igualdade de oportunidades. Nenhuma criança ou adolescente deveria deixar de estudar por falta de um absorvente ou de um material básico de higiene ou até mesmo um simples curativo. Tenho certeza de que, com diálogo e planejamento, é possível encontrar soluções para oferecer condições ainda melhores aos nossos estudantes.
Muito obrigado e bom dia a todos. Com a palavra, o vereador mirim, Arthur Bianchi Nicola, do Colégio Bom Jesus, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Laura Maria Zoppo, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial minha avó, minha mãe e demais familiares que me acompanham na TVL. Qual a diferença entre agir rápido e agir certo? Atualmente nos encontramos em tempos muito rápidos e automáticos. Grande parte disso se deve ao rápido avanço da tecnologia que houve em apenas 26 anos. Porém, muitas vezes seguimos tão apressados, buscando resolver o problema rapidamente, que acabamos tropeçando em algo. Por exemplo, quando respondemos algo no impulso e nos arrependemos depois. Quando tomamos uma decisão com base no calor do momento. Quando desistimos de algo ao vermos um grande desafio após termos superado tantos outros. É muito raro fazermos as decisões desse tipo darem certo. Até os grandes mestres da tomada de decisão possuem uma fórmula por trás de sua genialidade: prudência. Uma palavra tão pequena, muitas vezes usual. Muitos jovens escutam de seus pais antes de sair de casa: vai com juízo, meu filho. Mas será que os jovens realmente sabem o verdadeiro significado dessa palavra? A prudência é uma mistura equilibrada de inteligência, que nos faz distinguir a eficiência de cada meio, experiência, que nos dá repertório para atingirmos as melhores decisões, até de forma indireta, com base em erros e acertos anteriores. E senso comum, que nos faz avaliar a utilidade de cada escolha com base em evidências concretas. Hoje em dia possuímos carros com muitas marchas, alguns até com 9, mas para explicar a prudência, vamos utilizar um carro de 3 marchas. A marcha longa, a mais usual, com economia de energia para andar por estradas longas e planas. A marcha curta, mais potente para arranques e ladeiras íngremes, e a marcha ré, mais potente que as anteriores, usada exclusivamente para ir no sentido contrário. Nós somos os motoristas, e é nosso dever aproveitar ao máximo a energia do motor com o mínimo de desgaste possível. A prudência com marcha longa é a mais comum, é a prudência que se deve utilizar nas situações cotidianas, quando a tarefa não exige dificuldade alta ou compromisso especial. É a marcha habitual para não fundir o motor e circular com agilidade e cuidado, enquanto cobrimos longas distâncias. É o que fazemos quando, por exemplo, organizamos um bom cronograma de estudos. A prudência com marcha curta é a prudência reforçada, a qual usamos em casos complicados, quando nos encontramos em situações perigosas e difíceis. É uma marcha que pode fundir o motor caso haja abuso. É mais lenta e tem risco de maior desgaste. É quando, por exemplo, um atleta recebe a oportunidade de treinar em um clube muito bom, porém é distante de sua cidade e precisa tomar uma decisão. Por fim, a prudência com marcha ré é a prudência que nos faz ir contra a correnteza, mas é a mais forte e é uma forma muito valente de se agir em algumas circunstâncias. Às vezes é a única solução, pois, como disse, é a mais forte, porém requer o dobro de cuidado. É quando, por exemplo, uma amizade de muitos anos começa a nos prejudicar, e então precisamos tomar uma escolha em relação a ela. É importante sabermos que nem tudo é prudência e que é possível fracassarmos em uma decisão tanto por falta quanto por excesso dela. Falhamos por falta quando agimos com precipitação, assumimos riscos desnecessários, ignoramos aspectos importantes ou negligenciamos aquilo que deveria ser feito. Mas também podemos falhar por excesso, quando o medo nos paralisa, quando enxergamos risco em tudo ou quando subestimamos nossa própria capacidade de agir. A prudência não consiste em agir rapidamente, nem em pensar sem parar, mas em refletir o suficiente para escolher o melhor caminho e segui-lo com firmeza. Pois, como dizia o filósofo romano Sêneca, abro aspas, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai, fecho aspas.
Ou seja, de nada adianta sabermos como agir e não sabermos para que agir. Como vereadores mirins e cidadãos, o nosso para onde vai deve ser sempre o bem comum e o futuro de nossa sociedade. No fim das contas, todos nós somos motoristas da própria vida. Se quisermos chegar ao destino correto, devemos aprender não só a acelerar, mas a escolhermos a melhor marcha para cada circunstância. Muito obrigado pela atenção de todos, ou como diriam em alemão, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra à vice-presidente, vereadora mirim, Ana Carolina Sontag da Silva, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim, Laura Maria Isopucena, da Escola Básica Municipal Prof. Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente Ana Carolina Sontag da Silva, que por hora conduz os trabalhos dessa sessão. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Eu gostaria de começar meu pronunciamento fazendo uma simples pergunta. O que uma lâmpada, uma vacina e um foguete têm em comum? É meio complicada, já que eles são coisas muito distintas. Mas e se eu te disser que todos eles surgiram de uma ideia? De alguém que pensou, e se eu fizesse de um jeito diferente? E esses pensamentos, eles não vêm prontos. Eles surgem da curiosidade e, principalmente, da vontade de inovar. Por essas razões, todo ano, a minha escola oferece um projeto que se chama Clube de Ciências Isaac Newton, que tem como proposta apresentar aos jovens interessados em ciências projetos que impactam a sua realidade e toda a comunidade ao redor. Ele foi criado em 1991, com o objetivo de ampliar o conhecimento para além das salas de aula, despertando o interesse pela investigação, a solidariedade, a persistência, o respeito pelas ideias e a tolerância. Atualmente, o Clube de Ciências Isaac Newton é o segundo mais antigo de Blumenau, completando 36 anos de história. E, além disso, esse ano eles se inscreveram na Feira Municipal Científica, chamada FEMIC. O projeto que foi apresentado na feira tem como título Da Ideia à Ação, construindo soluções ambientais para a escola por meio da participação estudantil. E tem como objetivo geral investigar os problemas ambientais percebidos pela comunidade escolar e desenvolver ações de conscientização e mobilização que contribuam para a adoção de práticas mais sustentáveis no ambiente escolar. Além de terem realizado diversas ações durante o mês de junho, ou muito bem conhecido como Junho Verde. Eu gostaria que a TVL mostrasse as imagens. Esse é o calendário da escola, que é tudo que eles fizeram esse mês, começando pelo dia 1º, que foi na oficina de brinquedos, depois foi a entrega de mudas, a pintura nos bueiros que tem em volta da escola, e, por fim, hoje, fizeram uma conscientização sobre a separação de lixo. Além de todo mês, eles fazerem cartazes e exporem na escola sobre o Junho Verde. Eu gostaria que mostrasse as outras imagens. Essa foi a primeira parte. Eu não tenho nenhuma foto sobre a oficina de brinquedos. Essa foi a entrega de mudas, que tem autorização das pessoas. Essa é a pintura dos bueiros que tem em volta da escola, que eles também escreveram mensagens como a água começa por aqui, a sustentabilidade começa por aqui. E esses são os cartazes que apresentaram e colaram. E, se vocês forem lá na escola, tem um monte de cartaz. E essa, por fim, é o banner que eles fizeram para a entrega de boletins e para conscientizar os pais e os alunos que estavam lá. Se você ainda não se convenceu de que o Clube de Ciências é muito mais do que um passatempo,
Vejo que os educadores, pesquisadores brasileiros, conhecidos por serem os autores do livro Clube de Ciências, Criação, Funcionamento e Dinamização, publicado em 1996, Mancuso, Lima e Bandeira, argumentaram, abro aspas, os clubes de ciências são uma estratégia de melhoria do ensino de ciências contra um sistema de ensino ineficiente e domesticador, de modo a possibilitar uma visão da ciência não apenas como um produto acabado, mas como um processo permanente de construção da realidade em que o homem ocupa posição de destaque. Por essas razões, acrescentar uma nova forma de ensino pode ser enriquecedor para os estudantes, permitindo que eles vejam o mundo de forma criativa e, no futuro, se tornem cidadãos de bem de forma responsável. Esse projeto pode ser implementado em outras escolas para que mais alunos que, de fato, se interessam pelo assunto possam expandir os seus horizontes para além das salas de aula. Muito obrigada pela atenção. Devolvo a palavra à presidente Laura Maria Opucena para dar continuidade aos trabalhos. Ordem do dia. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes propostas. Requerimento 13 de 2026, vereadora Chiara Cauane Passos Ferreira. A vereadora mirim, Chiara Cauane Passos Ferreira, requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedidos de providências ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, no sentido de providenciar o asfaltamento de toda a extensão das ruas Paul Drager e Hering Manske, localizada na região norte da cidade. Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Caros vereadores mirins, venho a essa tribuna defender um requerimento que representa não apenas uma solicitação minha, mas um pedido de muitas famílias que vivem nas ruas Paul Dreger e Erwin Manske, na região norte da cidade. Essas ruas, elas possuem uma longa extensão e são utilizadas diariamente por moradores, trabalhadores, estudantes, idosos e crianças. Além disso, dão acesso a 2 escolas, um posto de saúde e fazem ligação com outras localidades da região. Infelizmente, a realidade enfrentada por quem vive ali é muito diferente do que queríamos ver. Em períodos de chuva, a lama, os buracos e o acúmulo de água dificultam o trânsito dos veículos, prejudicando a mobilidade de toda a comunidade. Já nos períodos de estiagem, a poeira toma conta de tudo, causando muito desconforto e preocupações à população. E eu não falo isso apenas como vereadora mirim. Eu sou moradora da rua Paul Dreger e conheço de perto os problemas enfrentados pela comunidade. Vejo as dificuldades que a lama e a poeira causam na vida das pessoas. E por viver essa realidade, sinto que tenho o dever de trazer este requerimento e representar os moradores que esperam esta melhoria há anos. O mais triste é que este não é um problema recente. Há muito tempo, os moradores aguardam uma solução definitiva. São muitas pessoas que desenvolvem a cidade, mas que convivem com dificuldades de infraestrutura. E quando uma comunidade espera por tanto tempo, sem receber respostas, ela procura uma forma de ser ouvida. Peço que a TVL mostre minhas imagens, por favor. As imagens que apresento mostram exatamente isso. Em uma delas, moradores colocaram um banner escrito "Queremos pavimentação da rua Erwin Manske, chega de lama e poeira". Também registrei uma lixeira pichada escrito "asfalto". Não estou aqui para defender pichação, mas para mostrar o tamanho da insatisfação vivido por esses cidadãos. As imagens mostram que os moradores querem condições dignas de se locomover com segurança e despreocupação.
Por isso, faço uma reflexão respeitosa e meio que uma crítica construtiva. Muitas vezes, os bairros mais distantes do centro acabam recebendo menos visualização. Porém, a distância não diminui a importância das pessoas que vivem nesses locais. Os moradores da Vila Itopava merecem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão de Blumenau. Finalizo reforçando meu pedido para que este requerimento receba uma atenção especial do Poder Executivo. O asfaltamento das ruas Paul Dreger e Erwin Mansky não representa apenas uma obra de infraestrutura, representa mais segurança, saúde, mobilidade e dignidade para centenas de moradores. Como moradora de uma dessas ruas e representante nesta Casa Legislativa, espero que as vozes dessas famílias sejam ouvidas e que essa melhoria tão aguardada possa finalmente se tornar realidade. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 21 de 2026. Vereadora Laura Maria Isopucena. A vereadora Mirim, Laura Maria Isopucena, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de roçar um mato e construir uma calçada ao lado esquerdo da Rua dos Caçadores, sentido bairro/centro, na altura do posto Márcio. Farei uso da palavra para realizar a defesa de meu requerimento. Eu gostaria que a TVL mostrasse as imagens, por favor. Como vocês podem ver na imagem, isso era para ser uma calçada, que pode até parecer que não é muito movimentada, mas é numa via muito movimentada, que é a Rua dos Caçadores. Ela é uma das vias mais utilizadas para ir para o bairro da Velha, e quando os pedestres tentam passar, é por ali que eles passam. Eu tirei as fotos em um dia de chuva, que é um dos maiores perrengues que as pessoas passam quando elas querem passar por ali. Do outro lado da via, tem um posto de gasolina, que é um posto de gasolina muito movimentado. E, por causa disso, as pessoas que passam por ali, elas não estão passando por um ambiente seguro, porque tem calçada até o começo do posto e começa a calçada de novo no fim do posto. Por isso que, nesse caminho que elas passam, passa muito carro. E, na frente, tem uma ciclovia, que, como diz o nome, é para bicicletas, motos elétricas, patinetes elétricos, e não é um lugar para os pedestres passarem. Logicamente, esse é o lugar onde eles deveriam passar,
que não é um ambiente muito adequado para os pedestres passarem. A construção dessa calçada ainda não foi feita e está ali há muito tempo. E eu já passei por ali e já encontrei algumas coisas que não são muito agradáveis, principalmente porque do outro lado da via, mais para frente do posto, tem um riacho, onde tem uma calçada do lado do riacho, e por isso tem muita travessia de animais. E algumas vezes, quando os animais vão para o meio da via e são atropelados, eles são arrastados para a lateral, lá justo onde as pessoas passam, que é na calçada. Aquela calçada ela é cheia de mato, lama, e quando as pessoas caminham por ali, o tênis fica completamente encharcado. E passam pessoas assim, passam adultos, idosos, crianças, além de que, mais para frente do posto, se encontra o Amorcat, que é a Associação de Moradores da Rua dos Caçadores, que fornece atividades como jiu-jitsu, futebol, dança, e já que dá para a família, muitos jovens passam por ali. E as crianças, quando elas passam, elas têm que passar ou pela rua ou pelo posto. Então, uma calçada ali ajudaria muito as pessoas, principalmente porque deixaria o ambiente muito mais seguro. Por isso que eu peço muito para que vocês deem o voto de vocês positivo para que a Câmara consiga ajudar e o Poder Executivo consiga consertar aquela calçada. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 23 de 2026. Ismael Bernardo de Oliveira. O vereador Mirim, Ismael Bernardo de Oliveira, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar a instalação de novos bebedouros nas dependências da Escola Básica Municipal Pedro I, tendo em vista que os equipamentos existentes atualmente não são suficientes para atender a demanda dos estudantes, causando filas e dificultando o acesso à água durante os intervalos. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. Senhora Presidente, mesa diretora, colegas vereadores mirins, hoje vim defender um pedido que parece simples, mas que faz muita diferença no nosso dia a dia. A instalação de novos bebedouros para a minha escola. No intervalo, muitas vezes a fila é grande, principalmente nos dias quentes. Nós perdemos um bom tempo esperando, ou nem conseguimos beber água. A água é essencial para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Ter mais bebedouros significa mais conforto para os alunos e uma escola melhor para todos. Não estou pedindo isso por luxo, mas por necessidade. É uma melhoria que vai beneficiar todos os estudantes, principalmente as crianças pequenas. Por isso, peço o voto favorável de todos vocês para que esse requerimento seja aprovado. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 24 de 2026. Vereadora Ana Carolina Sontag da Silva. A vereadora Mirim, Ana Carolina Sontag da Silva, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar a revitalização e manutenção da praça na rua Domingos Manuel de Borda, ao lado da residência de número 50. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento.
Para iniciar a defesa do meu requerimento, peço à TVL que mostre as imagens. Como podemos ver, essa praça não recebe manutenção há um longo tempo, assim deixando ela imprópria para uso. Ela é diariamente utilizada pelas pessoas da comunidade e pelos alunos da escola, que utilizam ela sempre para realizar atividades físicas. Nela temos equipamentos quebrados, grade de quadra danificada e alto crescimento de capim, assim prejudicando todos os que a usam. Muitas vezes, como a grade está bem danificada, a bola voa para fora, e esse alto crescimento de capim é utilizado para coisas inapropriadas, muitas vezes. Então, conto com o voto favorável de vocês, para que juntos podamos trazer mais segurança e conforto para todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado, e a Secretaria para providências. Não havendo mais nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 13 de julho, às 15 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Um bom dia a todos.